Eu cumprimento a todos que estão aqui nesta hora. Eu quero me apresentar, eu sou o Mário Maruyama. Eu trabalho já com o ramo de água, já mais de um ano que eu venho trabalhando e estudando sobre a água. E agora nós vamos estar fazendo um vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre as qualidades da água, sobre os problemas da água e como nós podemos estar transformando águas para ir mudando vidas, né? Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta, né? Podemos confiar 100% na qualidade da água que recebemos em nossas torneiras? Né? Hoje nós vemos aqui uma situação bastante complicada, né? Porque a vida moderna, ela nos traz muitos benefícios. Nós precisamos da modernidade, as facilidades que a modernidade nos traz, né? Tudo isso. Mas também nós pagamos um preço alto por isso, né? Por quê? Primeiro, a modernidade nos isolou da natureza. Hoje nós não conseguimos mais estar quase em contato com a natureza. Nós não conseguimos, levantamos, já colocamos o pé em cima de um chinelo que é isolante, tudo isolante, né? E também tem o quê? A modernidade também nos trouxe hoje também as alimentações erradas, fast food, os alimentos rápidos, tantas conservantes, tantas químicas, né? Às vezes o sabor é gostoso até, né? Mas depois nós pagamos um preço alto com isso, né? Com a saúde, que vai prejudicando a nossa saúde. E além disso ainda, a modernidade nos traz muita poluição, a poluição do ar, da terra, da água, e tudo vai poluindo, até o ambiente, né, vai sendo poluído com as radiações, né, com as ondas sonoras, e tudo isso vai poluindo e prejudicando o nosso corpo, né? E ainda mais nós temos o quê? Dois grandes vilões responsáveis por boa parte das doenças do nosso organismo. É o excesso de acidez e radicais livres. Os radicais livres no ambiente oxidam as frutas, e do mesmo modo, em nosso organismo, eles corroem nossas células também, né? A água que consumimos pode determinar nossa saúde ou nossa doença. Vemos aqui, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, um quarto dos leitos de hospitais existentes estão ocupados com pacientes cujas enfermidades estão relacionadas com a qualidade da água que consomem. É muito sério, uma quantidade muito alta, né? E como nós estamos falando em água, né? Já que a água vai determinar a nossa saúde, a nossa doença, tenho mais uma pergunta. Que água você está bebendo? Tomando o seu banho? Lavando e cozinhando os seus alimentos? Podemos confiar 100% nas águas que recebemos em nossas torneiras? Águas são tratadas com sulfato de alumínio, cloro, flúor, clorina e outros produtos. Há estudos que demonstram que cloro, flúor e outros produtos analisados nas águas potáveis são prejudiciais à saúde. Aqui nós vemos aqui um esquema de como é a água desde que ela chega na represa, ela passa pela estação de tratamento, passa pelo reservatório e depois pela distribuição, né? Aqui nós vemos aqui da onde que vêm as nossas águas que abastecem as nossas cidades. Vem dos mananciais. E quais os problemas tem nos mananciais? Os problemas da água, os mananciais que ocorre a poluição por lixo doméstico, lixos industriais, esgotos domésticos, agrotóxicos, cemitérios, vazamentos, produtos químicos. Faz o quê? O lençol freático fica poluído. Nós vemos nessas imagens aqui produtos químicos jogados assim sem nenhum, como esgoto, jogados sem nenhum tratamento, poluição, agrotóxico, cemitérios a céu aberto, né? E nós vemos aqui um dado muito importante que nos preocupa muito. Cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano, né? A gente está
num problema muito sério, né? Eu já vi matérias dizendo que são até mais, né? A água, quando ela é captada, ela vem para quê? Para as estações de tratamento, né? As nossas águas são captadas em mananciais que estão totalmente contaminados com resíduos tóxicos, químicos e todos os tipos de contaminantes, além de outros problemas. É necessário fazer a correção para melhorar a qualidade da água, onde são acrescentados mais de 12 tipos de produtos químicos, o cloro, né? O cloro, um dos produtos que é colocado na água para matar os germes, e em contato com material orgânico como alimento, nosso corpo, libera o trialometano, que é uma substância altamente cancerígena. O cloro também, ele é um inseticida, que ele é colocado para matar os germes da água. Ele mata a água, só que ele continua na água, ele não é tirado da água, né? Depois que a água sai da estação de tratamento, para ela chegar até os nossos reservatórios, nossas caixas d'água, ela passa por um longo caminho, que às vezes é por encanamentos antigos, enferrujados, né? Que são quilômetros de tubulações velhas, enferrujadas, com muitos anos, sem a devida manutenção, onde além de estar contaminando a água, prejudicando a saúde de todos que consomem, ainda gera grandes prejuízos materiais, com vazamentos que são difíceis de ser localizados. Nós vemos nessa foto aqui a cor desta água que está saindo, né? E depois que ela chega nas nossas caixas, as caixas d'água, como que estão as caixas d'água? Nós vemos aqui por essas imagens aqui a situação das caixas d'água. As caixas são caixas antigas, sem a devida higienização, caixas de amianto que já são proibidas, caixas plásticas, caixas de concreto, às vezes não tampadas nem lacradas, livres, onde os insetos, ratos, baratas e pequenos animais caem e contaminam a água. E às vezes passam-se muito tempo sem que ela venha a ser limpa, né? A própria Organização Mundial da Saúde já recomenda que seria o ideal limpar a caixa d'água de 4 em 4 meses, 4 vezes ao ano. Mas dificilmente se faz isso, né? E às vezes nós buscamos uma solução. Aonde que nós vamos? A água mineral é a solução. Mas às vezes pensamos que seja uma solução. Mas vamos ver o que acontece com a água mineral. A água mineral, elas são embaladas em garrafões, garrafas plásticas, que já é um derivado de petróleo, onde as fontes geralmente são distantes e dependem de transporte feito por caminhões de alta temperatura, onde o plástico libera o bisfenol A, xenoestróis e outras substâncias cancerígenas responsáveis por parte do câncer de próstata e mama. Devido ao plástico ser poroso, gera um grande acúmulo de materiais tóxicos, bactérias e outros, tornando assim difícil a asepsia e higienização. E ainda tem bebedouro sem a manutenção e limpeza correta, torna fonte de acúmulo de bactérias, causando problemas de saúde. E os galões ainda estão em todos os lugares, né? Hoje está aqui, amanhã está no cemitério, está no necrotério, está em todos os lugares. Com alto custo, normalmente, usado somente para beber, onde os alimentos continuam sendo lavados e cozidos com a água da torneira, que vem com uma qualidade, né? Vem cheio de cloro, cheio de coisas que não são saudáveis, né? É recomendado ainda a consumir a água dentro de 72 horas depois de retirar da fonte. Por exemplo, uma água lá na fonte, onde ela é retirada, onde ela é embasada, o ideal seria, no máximo, em 72 horas consumir esta água. E a água mineral, geralmente, dificilmente se consome dentro desse prazo. E quando vem chegar até ao nosso consumo, quando nós vamos consumir esta água, ela já está cheia de bisfenol A, xenoestróis e tantas outras substâncias que ela acabam sendo prejudicial para a nossa saúde. Nós vemos aqui o grande problema, né, das águas minerais, por exemplo. Nós vemos aqui nessas imagens aqui, ó,
águas embasadas que estão aqui a céu aberto, sem nenhum debaixo de sol, né? Nós vemos aqui também garrafões vazios que estão estocados assim em formas que não, sem uma devida higiene, em lugares a céu aberto, né? E isso a gente vê aqui esses caminhões aqui onde são transportadas essas águas que leva todo o calor, né? Nós vimos que este plástico, ele no calor ele libera essas substâncias que são cancerígenas. Daí nós começamos a entender por que a existência do aumento de tanta situação de câncer, né? Vamos ver o que esse... Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida em frasco de plástico. Aquele frasco, submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele. Tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. E por que nós precisamos dar importância à água? Por que a água é importante para nós? Nós vemos aqui, neste quadro, que o nosso corpo ele tem, em média, 75% de água, né? Por exemplo, nós vemos aqui o cérebro, 75%, o pulmão, 86%, fígado, 85%, os ossos que a gente pensa que não tem água, mas tem 22%, o sangue, 80%, coração, 75%, os rins, 83%, pele, 70%, músculo, 75%. E vemos aqui esses dados aqui como importantes. Uma pessoa de 72 quilos tem cerca de 54 litros de água. 54 litros de água são quase que 3 garrafões daqueles de 20 litros. No interior das células se encontra o quê? 28 litros, quer dizer, mais da metade da água está dentro das nossas células. E diariamente o organismo elimina cerca de 2,5 litros a 3 litros de água. E nós sabemos que nós precisamos fazer a reposição desta água. E às vezes nós ficamos em dúvida. Então existe um cálculo para a gente saber o quanto que é o ideal para nós fazermos a reposição. Nós pegamos, vamos supor, 35 ml de água, multiplicamos pelo nosso peso, aí nós vamos saber o quanto que é necessário para a nossa reposição. E uma outra dúvida é que às vezes muitas pessoas ficam em dúvida, né? A melhor forma de repor essa água, como que é? É com uma água pura, com uma água de qualidade. E muitos acham que, por exemplo, o café, chá, suco, na nossa região aqui o tereré, por ser líquido, eles acham que é o suficiente para estar repondo essa água. Por quê? É um líquido, né? Eles são líquidos, mas não hidratam. Então, a melhor coisa é água pura. E outro dado muito interessante. Uma redução de 2% de água no corpo pode causar lapso de esquecimento. Às vezes a gente pega uma coisa e deixa num lugar, a gente já esqueceu e fica, de repente a gente fala, puxa vida, eu estou com a memória fraca, minha memória está fraca. Não, não é nada disso. É apenas 2% de falta de água já causa isso. E uma água magnetizada e mineralizada é uma das melhores formas para hidratar nossas células, né? E outro dado muito interessante é que a maior parte da população desconhece que sofre de sintomas de desidratação, né? Como no caso do lapso de esquecimento, 2% apenas, né? Já dá todo esse transtorno. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o primeiro sinal que o corpo dá quando está desidratado? Muitos falam, dá vômito, dá ânsia, dá isso, aquilo. Não, o primeiro sinal que o corpo avisa que está desidratado é quando nós sentimos sede. Por isso que nós não podemos esperar sentir sede para tomar água, né?
E por que que é importante a gente estar cuidando? Foi feito um estudo com duas pessoas que faleceram na mesma faixa etária de idade. Uma tinha Alzheimer e a outra não. Aquela que não tinha Alzheimer, ela tinha o cérebro perfeito. A que estava com Alzheimer, o cérebro era o quê? 50% menor. A gente chega à conclusão que aqui o cérebro estava desidratado. Então, uma das causas do Alzheimer também pode ser a desidratação e a falta d'água. Lógico que sim, os metais pesados também, com certeza. Mas uma das causas também é a desidratação, a falta de água, né? Então, é muito importante nós cuidarmos da água do nosso corpo. Vamos ver o que o doutor Laí Ribeiro fala aqui. A água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Então, a água, como ele disse, a água pode ser usada como remédio. A água, né? Então aqui vamos falar aqui um pouquinho das características de uma água medicinal, né? Às vezes nós olhamos uma água, colocamos num copo, dentro de um copo, às vezes ela está transparente, linda, está bonita, né? Mas isso não é suficiente. Nós precisamos conhecer quais são as características que a água tem, né? Então, quais são as características de uma água medicinal? Pureza, alcalina, antioxidante. Antioxidante é que combate os radicais livres, né? Boa condutividade elétrica, baixa tensão superficial e prau negativo. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características. Pureza. Água potável é aquela chamada de água pura, para ser bebida por nós. A água deve ser incolor, insípida, sem sabor, inodora, sem cheiro. Ela deve estar livre de materiais tóxicos e micro-organismos, como bactérias, protozoários, etc., que são prejudiciais, mas deve conter sais minerais em quantidade necessária à nossa saúde. Uma água alcalina. Toda água possui um nível chamado de pH, potencial de hidrogênio iônico. É um índice que indica o estado de sua água em alcalina, neutra ou ácida. A água alcalina é a melhor para o organismo e para que ela esteja nesse nível, o pH precisa estar acima de 7,5 até 10,5, né? Uma água antioxidante, uma característica antioxidante, né? Antioxidante é o que vai combater os radicais livres, vai combater a oxidação. E como nós sabemos que uma água é antioxidante ou antioxidante? Aqui nós vemos aqui uma tabela que vai de 0 para positivo e 0 para negativo. Nós vamos, como que mede se é a oxidação? É através do potencial de oxirredução, ORP, né? ORP, quando ORP é medida em milivolts. Quando a ORP é positiva, é sinal que é ácida, é oxidante. Oxidante significa o quê? Envelhecimento. Oxidante aumenta a produção de radicais livres, oxidação e doenças. Nessa escala aqui, nós vemos aqui de 0 acima. Por exemplo, na faixa de 100 aqui, nós vemos aqui água, saúde e vida, né? Pelo purificador natural, gelado natural, né? Ela tem uma ORP em torno de 100 positivo. O nosso corpo ele está preparado para quê? Até 200 positivo, ele está dentro de uma área saudável para o nosso corpo. Já, por exemplo,
uma ORP entre 200 a 300 já é bastante, já começa a ser ácido, já começa a entrar numa área que começa, vamos dizer, a criar doenças, né? De 300 a 400, por exemplo, nós vemos aqui, de 200 a 300, né, uma água mineral com osmose inversa. A água da torneira, ela está entre 300, 400, dependendo do lugar, até 500, né? Água com sabor, água mineral com gás, na faixa de 400 ou mais. Refrigerantes, 400 ou mais, quer dizer, são todos muito ácidos. Agora vamos ver aqui os antioxidantes. Por exemplo, aqui nós vemos aqui a vitamina C, que ela tem uma ORP em torno de 50 a 100, né? Já é antioxidante. O chá verde, que chega também de 50 a 100, né? É bastante conhecido como um dos poderosos antioxidantes. Aqui nós vemos aqui o Livewell, o Livewell da Saúde e Vida, que ele dá um ORP entre 100 a menos 200, menos 100 a 200. E nós vemos aqui o novo purificador Saúde e Vida, que ele já tem uma água com um potencial de oxirredução em torno de menos 400 acima, né? ORP negativo quer dizer antioxidante, é sinônimo de rejuvenescimento. Reduz e elimina os radicais livres, né? O ORP negativo, ela vai combater os radicais livres, envelhecimento, vai eliminar as doenças, né? Potencial de oxirredução, ORP. Isto é uma medida de carga molecular que indica o nível da capacidade de uma substância oxidar ou reduzir oxidação. Vamos para o passo seguinte. A boa condutividade elétrica. A condutividade elétrica é a capacidade de difundir a corrente elétrica. Está ligada à medida da concentração total de sais dissolvidos presente na água. Os principais são potássio, sódio, cálcio, magnésio. Nosso cérebro é constituído, em média, de 88% de água. Já o fluido presente no cérebro tem 99% de água. O nosso cérebro tem muita água. E uma pergunta: por que existe muita água no cérebro? Primeiro, para sustentar e amortecer contra os choques. Segundo, para limpar os resíduos do metabolismo e outras substâncias, eventualmente trazidas pelo sangue. Para nutrir as membranas e estruturas. E ainda aqui, continuando com a boa condutividade elétrica. A água da Saúde e Vida, ela segue carregada de eletrolitos. Esses eletrolitos são sódio, cloreto, cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Tem a função principal de promover a condução dos impulsos nervosos e contração muscular, alto poder de hidratação e resposta, principalmente nos nervos, coração e músculos. Principalmente uma pessoa que faz muito exercício, um atleta, ele sente muito essa diferença. Então, a importância também da boa condutividade elétrica da água, porque a água é um condutor elétrico. Vamos aqui também a outra característica, a baixa tensão superficial, a capacidade de hidratação, né? Por exemplo, a água, quando ela chega na torneira engarrafada, ela vem o quê? Em clusters com 10 a 13 moléculas que torna uma água muito pesada. Quando ela passa pelos purificadores, ela sai do outro lado como uma água alcalina hexagonal, que ela vai ter de 5 a 6 moléculas apenas, onde ela vai hidratar profundamente as células, potencializar a absorção dos nutrientes,
remove os resíduos tóxicos das atividades celulares. E ainda continuando aqui, baixa tensão superficial. As águas normalmente, quando elas ficam paradas dentro de um reservatório, garrafas e garrafões, ela tende a formar esses grupos, que são os clusters, de 10 a 15 moléculas. Isso faz com que torne uma água pesada, com uma alta tensão superficial, né? Como nós já podemos ver, às vezes tem água que você vê assim, uma aranha consegue andar por cima sem se afundar, porque é uma água de alta tensão pesada. Uma água da piscina, por exemplo, é uma água que tem alta tensão superficial. Se você pular de qualquer jeito na piscina, você acaba machucando, porque a água tem uma tensão, né? E outro detalhe muito importante, que nós precisamos ter uma água com baixa tensão superficial. Nosso corpo precisa de uma água com baixa tensão superficial para poder conduzir todos os minerais, mesmo contra a gravidade, em determinadas regiões do nosso corpo, né? Às vezes nós tomamos água, né? E ela tem que ser levada tanto para os membros inferiores, os membros superiores, para a cabeça, para todos os lugares, para o cérebro, porque nós vimos que o cérebro é rico em água, né? Então, é uma característica muito importante. E também temos o PRAL negativo. O que é o PRAL negativo? Para medir se o alimento ou bebida é ácido ou alcalino, é utilizado o cálculo do PRAL negativo. Se um alimento ou bebida possui PRAL positivo, quer dizer que é acidificante. Já com um PRAL negativo, tem poder alcalinizante, bom para o organismo. O PRAL negativo, o segredo da água perfeita. Ela é essencial, pois auxilia nosso corpo a atingir níveis elevados de saúde, bem-estar e qualidade de vida, além de ajudar na busca de uma longevidade saudável. O que quer dizer o PRAL? Como que é medido o PRAL? O PRAL é medido dependendo da quantidade dos minerais essenciais existentes na água, né? Nós sabemos que a nossa água aqui, geralmente elas são pobres em minerais. Então, elas precisam ser, né, feita uma mineralização, né? Como nós já estamos falando aqui, a água da saúde e vida, ela já vem e é enriquecida ela é mineralizada de uma forma natural, então ela já possui um PRAL negativo, que é bom para a saúde. Aí nós perguntamos, e a solução? Como que nós vamos fazer? Nós temos a solução. Usinas da saúde, usinas de saúde. As usinas de saúde são os purificadores alcalinos. O que são os purificadores alcalinos? Transforma a água da sua torneira em água leve, pura e alcalina. A água tratada pelos purificadores de saúde e vida elimina bactérias, vírus, cloro, metais pesados, matéria orgânica, bisfenol A, dioxina e xenestrógeno, além de deixar a água alcalina, facilitando milhares de funções biológicas no corpo e no combate à acidez que está associada a doenças degenerativas. Magnetizadores e mineralizadores. O que acontece com os magnetizadores e mineralizadores? Eles potencializam os benefícios da água em conjunto com os purificadores. O processo de mineralização e magnetização são responsáveis em potencializar o efeito da água no nosso corpo, deixando uma água mais leve devido à sua baixa tensão, hidrata até 6 vezes mais do que uma água comum. Insere minerais como cálcio, magnésio, que é considerado o mineral da vida. Então vamos entender um pouquinho aqui como que funciona. Esses purificadores aqui, a água ela vai passar por 2 etapas. A primeira etapa, ela vai passar por um elemento filtrante, que tem 4 etapas. A primeira etapa, ela vai passar por uma cerâmica microporosa, que
está preparada para reter partículas de 0,5 micra. 0,5 micra, se você imaginar um grão de areia, 1000 vezes menor que um grão de areia, né? E geralmente as bactérias que vêm na água geralmente são maiores que 0,5 micra. Logo, elas já vão estar, nessa primeira etapa, já está retida. A segunda etapa, ela tem nanopartículas de prata coloidal, que elimina as bactérias, né? A terceira etapa, carvão ativado, retira odores, excesso de cloro e outros metais pesados. Esse carvão ativado é carvão ativado da casca do coco de babaçu. A quarta etapa, um composto rico em minerais, inclusive o magnésio, que tem 450 funções para o nosso organismo, né? Quando a água da torneira passa pelo purificador da saúde e vida, na primeira etapa ela sairá uma água purificada, livre de contaminantes e alcalina devido ao composto rico em minerais. A segunda etapa, em contato com o mineralizador e o magnetizador, onde estará sendo adicionada de forma natural os minerais e na dissociação estará formando hidróxidos alcalinos, combatendo acidez e neutralizando os radicais livres. Agora vamos aqui, o que vai acontecer na segunda etapa? Tem o mineralizador e o magnetizador, que eles são construídos em aço cirúrgico 316, o mesmo aço que é feito os equipamentos cirúrgicos, né? O mineralizador, supermineralizador, tem a finalidade de adicionar ou complementar a ausência de minerais na água. Ela tem a pedra dolomitas, que em contato com a água libera constantemente cálcio e magnésio. Essa pedra dolomita, ela vem do sul da Itália. E a turmalina negra, que é uma pedra que, conforme a eletricidade de 4 a 14 micro, auxilia no equilíbrio orgânico, metabólico, função fisiológica, queima de gorduras localizada, entre outras, né? E além do mais 13 tipos de elementos como cálcio, boro, ferro, lítio, silício, potássio, manganês, alumínio, magnésio, flúor, sódio, oxigênio e hidrogênio são acrescentados minerais essenciais, né? Agora vamos aqui para ver no supermagnetizador 3860 Gauss. Para quem não sabe, esse 3860 Gauss é a medida da potência do magneto. Aqui dentro ele tem um poderoso magneto que tem uma potência de 3860 Gauss. Esse magneto, essa água em contato com esse magneto vai passar pelo processo da hidrólise, que é igual a quebra. No processo da hidrólise, o processo da ionização da água, ela é dissociada. Por isso, nós temos aqui a molécula de água, H2O, dissocia em OH-, que é o íons de hidroxila. Daí vem o termo água ionizada. E vai ficar o íons de hidrogênio. Esse íons de hidroxila, ela vai associar-se ao cálcio e magnésio que foi liberado pela pedra dolomita e vai estar formando hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio, né? Que ao ingerir a água magnetizada, os hidróxidos de cálcio e magnésio estará reduzindo a acidez do nosso organismo. Aí nós vemos que sobrou o íons de hidrogênio, né? E está ali o radical livre. O que é o radical livre? É uma molécula que perdeu elétrons e ela ficou defeituosa. Por isso que ela se chama de radical livre. Ela causa doenças, ela deixa a imunidade baixa, né? E ela fica, por quê? Ela fica tentando roubar moléculas das células sadias, né? E como sobrou esse íon de hidrogênio, ele vai se associar a esse radical livre, que é um oxigênio. Isso vai estar formando o quê? Água, molécula de água. Por isso que quando nós começamos a tomar uma água magnetizada, nós começamos a eliminar
mais água, nós vamos mais vezes fazer xixi, vamos estar eliminando mais água. Quando nós eliminamos, nós estamos limpando o nosso organismo, né? Agora nós vemos aqui o período de troca dos elementos. Elementos filtrantes, 6 meses. Mineralizador e magnetizador, 5 anos. Vamos ver aqui agora o purificador Saúde e Vida Refrigerada. É o último lançamento da Saúde e Vida. Ele já vai te dar a água geladinha e a natural se você precisar. Água pura, alcalina, ionizada, antioxidante e livre de bactérias. Auxilia na hidratação da pele e do cabelo, combate o envelhecimento, auxilia a perda de peso, melhora o desempenho físico, fortalece o sistema imunológico e reduz o desenvolvimento de doenças, reduz até 90% a ação dos agrotóxicos, vazão de 60 litros por hora, água gelada e natural, ORP negativo e PRAL negativo. O que faz a diferença? Faz com que esse purificador refrigerado seja único. São esses 3 elementos, ele tem 3 elementos distintos. O primeiro elemento, ele tem a função de purificação, ele tem 3 etapas. A primeira etapa, a purificação, carvão ativado, a água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado da casca de coco de babaçu e pela absorção, reduzindo o cloro e outras substâncias químicas e orgânicas. A segunda etapa, declore, é composta por 90% de sulfato de cálcio, CaS0O3, para remoção de cloro. Pode remover 99% do cloro. Terceira etapa, desinfecção, zeolite, material natural com efeito bactericida e bacteriostático. Eficiência bacteriológica conforme norma brasileira 14908, que remove metais pesados como chumbo, níquel, cromo, mercúrio e cobre, amônia, turbidez, cor e sabor da água. Aqui temos o segundo elemento filtrante, que tem a função da mineralização. Bioativos mineralizantes. Promove a ionização e mineralização da água, transmitindo cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco e selênio, ambos minerais antioxidantes e alcalinizantes. O período de troca dos elementos filtrantes, 6 meses ou 4.000 litros. O terceiro elemento filtrante, a estabilização. A estabilização também ela por 3 etapas. Nanopartículas de prata coloidal fazem a inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água, eliminando bactérias como a Escherichia coli, bactérias pertencentes ao grupo de coliformes fecais, pseudomonas e aeruginosas. Bioativos promovem uma considerável carga de íons negativos e infravermelho longo, reduzindo os clusters da água, deixando-o com ORP negativo. Nós dizemos que esse purificador ele vai te oferecer uma água com uma ORP a partir de menos 400. Já vimos chegando até 700 e pouco, né? A última etapa é a manta e tela texturizada. Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro. Aqui neste quadro aqui nós vemos aqui o Dr. Otto Warburg. Ele foi o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, porque ele provou que nenhuma doença, inclusive o câncer,
pode existir em um ambiente alcalino. Aqui nós vemos uma escala que vai de 0 a 14, onde 7 é o neutro, 6 para 0 é ácido, que é sinônimo de doença. De 8 para 14, alcalino, que é sinônimo de saúde. Estudos científicos comprovam que diversos tipos de doenças não conseguem se desenvolver em ambiente oxigenado e alcalino, com um pH superior a 7,3. Daí a importância de nós prestarmos atenção no pH da água que nós vamos estar tomando, né? Aqui nós vamos ver aqui um pequeno teste. Vamos agora fazer o teste do pH na água. Aqui é um reagente que o pessoal usa aí para quem tem piscina, aquário de peixe, quem faz plantação de hidropônica, né? Aqui é o protótipo do nosso purificador. Aqui vai um elemento filtrante que vai no nosso purificador, né? Aqui nós temos refrigerante, água mineral com gás, água mineral sem gás, água da torneira e aqui também temos o chá. Então vamos fazer o teste primeiro. Vamos colocar aqui um pouco do refrigerante, né? Nós usamos o refrigerante claro para ficar mais fácil para a gente poder visualizar a reação, né? Aqui uma água mineral com gás, né? Muitos gostam da água mineral com gás, porque dizem que é a melhor água que se tem que tomar. Aqui é água mineral sem gás, né? E água mineral sem gás. Agora aqui, água da torneira, que é nos fornecida pela companhia, né? E aqui, a água saúde e vida, que já passou, a mesma água da rua, que já passou pelo protótipo, pelo elemento filtrante que vai nos purificador da saúde e vida, né? Vamos estar colocando aqui umas gotinhas do reagente. 1, 2, 4 gotinhas. 1, 2, 3, 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 4 gotinhas, né? Aqui, nós temos aqui uma tabela do pH. Ela vai de 0 a 14. O 7 é o pH neutro. De 7 abaixo é ácido, que é prejudicial à saúde. E 7 acima é alcalino, é saudável. Vamos ver aqui o refrigerante, né? Olha aqui, né? Dá para fazer um diferencial de quanto é ácido, né? Aqui a água mineral com gás, né? Também nós podemos ver aqui, ó, bastante ácido, né? Aqui a água mineral sem gás, né? Está indo aqui em torno de 6, já bem ácido também, já é prejudicial para o nosso organismo, né? Aqui a água da torneira, né? Também, né? E aqui nós temos a água saúde e vida. Olha aqui, né, a diferença, né, super alcalino, né? Então, os médicos orientam que nós precisamos do quê? Tomar uma água com pH pelo menos de 8, né? Então aqui, vamos aqui, né? Refrigerante ácido. Aqui, ácido e alcalino. Vamos ver aqui, se nós começarmos a colocar, estamos com o nosso corpo a começar a tomar água alcalina, o que vai acontecer? Alcalinizou, né? Aqui também vamos experimentar ver o que vai acontecer. Olha, alcalinizou. Aqui no refrigerante, o que vocês acham, né? Não aconteceu nada. Aqui não aconteceu nada, né? Então,
vamos tomar, para oferecer para a nossa família, é uma água com as características alcalinas. O que vocês acham? Né? Ou uma água como uma água ácida. Né? Agora vamos ver aqui. Aqui estava ácido, tomou água alcalina, ficou alcalino. Agora vamos colocar aqui. Você vai numa festa, toma um copinho de refrigerante. O que acontece? Estragou tudo. Aqui, um copinho de refrigerante. Olha lá. Né? Já tem um estudo feito que, para um copo de refrigerante, é necessário tomar 32 copos de água alcalina para que o organismo volte a se reequilibrar. Não vamos falar só do refrigerante, vamos experimentar também aqui a água mineral com gás. Aqui está super alcalino, está maravilhoso, está lindo, né? Vamos colocar aqui um copo de água mineral com gás. O que vai acontecer? Olha, todo acidificou, então estragou tudo. Todo o trabalho que foi feito, que deixou alcalino, o refrigerante, a água mineral com gás, detonou tudo. Agora aqui vamos ver, que nós já falamos da água com baixa tensão superficial, né? O que quer dizer baixa tensão superficial? Uma água que ela consegue penetrar na célula, porque ela é leve. Uma água com alta tensão superficial é uma água que a aranha consegue andar por cima, por exemplo, a água da torneira, né? Então vamos fazer aqui, esse aqui é o chá de erva doce, né? Vamos colocar aqui um pouquinho aqui, vamos colocar um pouquinho aqui também, né? No normal, no tradicional, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ferver a água para que ela venha quebrar um pouquinho a sua dureza. Aqui é a água saúde de vida, que passou pelo filtro, né? Pelo elemento filtrante. Vamos colocar aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, já deu para a gente perceber que a água já mudou de cor. Agora, vamos colocar aqui a água da torneira, né? Da mesma forma que nós colocamos. Só que, continuando, né? Olha, aqui está nitidamente para a gente ver a diferença, né? Da água da torneira e da água. Aqui já tem um chá, aqui ainda não tem, né? Eu sei que daqui vou passar dos minutos, vai fazer uma água, né? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Imagina tudo isso acontecendo dentro do nosso corpo. O que estava ácido tornou alcalino, né? Então, né, a importância da gente ver, né, que qualidade da água que nós estamos tomando. Às vezes nós pensamos que a água ela vem tratada, mas ela é bastante ácida, né? E os purificadores de saúde e vida, ele pega a água da sua torneira e transforma numa água com as características de uma água medicinal, né? Então, que água que devemos oferecer para a nossa família e para nós tomarmos? Aqui na zona rural de Cacoal, na casa do senhor Calixto, pois eles estão usando o nosso produto há aproximadamente 15 dias, né? E ele tem alguns problemas de saúde devido à diabetes, ele vai estar mencionando aqui. Eu quero dizer que isso aqui doía direto. Então, uns tempos pra cá, parou de doer. Aí, estava sempre vazando. O fogo e vazava. Agora não está mais vazando nem dava. Nós estamos aqui na casa do senhor Calixto, dando continuação ao depoimento do senhor Calixto. Quando chegou a diabetes do senhor? Chegou até 400. E graças a Deus aqui está se recuperando bem. Aqui mais uns 30 dias não vai estar cicatrizado totalmente, né? Acabou o inchaço, né, senhor Calixto? Quanto tempo faz que o senhor está usando a água magnetizada? Uns 70 dias, né? Acabou o mau odor também? Nós estamos aqui na casa do seu Calixto pela terceira vez. Já está com aproximadamente 5 meses que o senhor está tomando a água magnetizada e mineralizada, né, seu Calixto? E lavando a perna. E aqui agora está como está a perna dele, depois de 5 meses que ele está usando esse aparelho super magnetizador, está aí o resultado.
Tá feliz, tá contente, seu Carlos? Graças a Deus. E sempre recomendando para as pessoas que podem usar o aparelho. E a diabetes do senhor ultimamente, eu tenho medido? A diabetes eu meço todo dia, 2 vezes no dia. Tá quanto a diabetes do senhor? Hoje ela está com uns 85. Eu estava prestes a fazer uma cirurgia para amputar 2 dedos, porque o ferimento estava muito grande e não cicatrizava de jeito nenhum, devido à diabetes, complicações da diabetes. Então estava cada vez piorando mais, abrindo, ficando mais profundo, estava uma infecção que não curava de jeito nenhum. Então eu comecei a fazer uso da água, tanto bebendo, quanto deixando de molho o pé nela diretamente, né? E começou o quê? A renovar o tecido. Começou a nascer carne onde não estava buraco. O ferimento que estava formando um U, quase chegando na lateral, na sola, estava quase chegando aqui. Já fechou tudo esse pedaço. E está fechando depois. Qual eram os remédios que a senhora tomava e para qual doença que a senhora tinha? Eu tomo Benícia, que é para antidepressivo, por causa da fibromialgia. Esse aqui já é os 60, porque o 30 não estava valendo. Aí eu tomo Ropinol, que é para dormir, faixa preta. Aí eu tomo Gabapentina, que é para tirar a dor. Quepetina, né, que também ajuda a tirar a dor. E tomo Bramesina, que também é para fibromialgia. Esse é para dor também, ó. Tem cloridrato de clorpradicina, que é para dor também, eu tomo à noite. Esse daqui eu tomo porque eu também me deu nas pernas trombolite. E aí eu tomo que é para melhorar a minha circulação, porque as pernas enchem muito. A coluna também eu tenho que tomar direto, porque senão eu não ando. Eu coluna, nervo ciático. Nervo ciático. Isso, bico de papagaio. E da artrose nesse ombro. Artrose. Trincado e líquido. E nesse tendão rompido. Jesus, então é só dor nessa vida. Eu sou Maria das Dores Pés. E ainda tem mais um monte aqui, né? Isso aí, é isso, aqui, ó. Eu derrei aqui. Olha lá mais um monte aqui. E tomo de pressão. E nas horas que às vezes você não sabe o que tomar, aí você busca um relaxante muscular. Vai lá, doutor, eu quero um relaxante muscular. Aí você toma um relaxante muscular, fica 3 dias, 4 dias de cama. E tá resolvendo isso aqui? Nada, não resolve nada. Mas nós estamos sempre ionizada. E qual foi os benefícios que a senhora teve, dona Fátima? Muito benefício, porque eu não estava aguentando fazer minhas coisas, não estava aguentando andar, e estava debilitada mesmo, né? Então, assim, usando a água, no segundo dia, eu já senti diferença nas dores que estava sentindo, né? Eu já estava no meu extremo, eu já estava sem saber o que fazer, porque eu tomava remédio, mas ele não valia, não resolvia, não dava resultado. E com a água e a pulseira, eu já senti diferença em saber o que fazer. Pensando de buscar um médico, por Deus, para tomar morfina, para ver se ela conseguia tirar a dor que eu sentia. Então, com 2 dias, a senhora já sentiu a diferença? Senti a diferença, com 2 dias. As dores sumiram. Fui viajar, lá não fiquei de cama, porque às vezes eu vou daqui para Goerê, para Camporão, quando chega lá, ficava de cama. Sim. Sabe? Não aguentava nada. Falei para ele. Bem? Dormo bem. Dor nas costas? Não tem. Minhas dores tá acabando mesmo. Problema de estômago? Eu não tenho, graças a Deus. Tá zero? Tá zero. Sente uma moça nova de novo? Continuo curada. Graças a Deus, estou curada mesmo, de verdade. Não sinto mais nada de dor, de fibromialgia, que estava no meu corpo direto, noite e dia. Então, para mim, foi uma benção, uma maravilha, essa purificador na minha vida, na vida da minha família. Porque a gente dá trabalho para a família também, quando a gente está doente. A doutora já tirou os remédios. Primeiro ela tirou uma etapa, porque ficou meio preocupada comigo. Daí agora eu fui de novo e ela tirou o restante. Não estou tomando mais remédio nenhum por fibromialgia. Maravilha. Pode aí divulgar esse vídeo aí na internet? Sim, pode divulgar sim. Maravilha. Então, saúde e vida, transformando águas e mudando vida. Conforme nós vimos agora nesse vídeo, né, essa senhora, que ela tomava uma sacolada de remédio, ela tomava remédio para tudo que era tipo de dor para todo lado, né? E quando ela mudou a sua água, ela disse mesmo no seu testemunho que
No segundo dia ela já começou a sentir uma grande diferença, né? E hoje, com 4 meses que ela tomando essa água, a médica já veio e retirou todos os medicamentos, né? Isso não quero dizer que esta água venha a ser um remédio. Ela tem as características medicinais, mas ela não é um remédio. O que ela faz? Ela hidrata o nosso corpo, ela penetra nas nossas células e tira toda, vai limpando a nossa célula, tira toda a oxidação da nossa célula, tira todas as doenças da nossa célula. E as nossas células começam a funcionar normalmente, né? Volta a funcionar normalmente, né? E agora aqui neste slide aqui, nós estamos vendo aqui tem um lado aqui o intestino delgado, né? O intestino delgado, ele tem aproximadamente 5 metros de comprimento e está enrolado em volta dele mesmo para poder acomodar dentro do abdômen, né? É no intestino delgado que encontramos os vilos ou vilosidades e microvilosidades, né? Quer dizer, os vilos, vilosidades, microvilosidades são os lugares onde os nutrientes são absorvidos pelo organismo, né? Então imagina se o intestino estiver todo cheio de sujeira, como nós vemos aqui nessa foto aqui na direita aqui, o foto do antes, né? O intestino todo sujo, todo preto, né? Como fica? Todos os nutrientes que vamos estar ingerindo, ela vai passar direto, não vai, o corpo não vai, o organismo não vai absorver nada. E nessas duas fotos aqui nós vemos aqui é a foto do intestino de uma pessoa com câncer, depois de tomar 2 a 3 litros de água alcalina por dia, num período de 3 meses. Olha como que ficou todo limpo, todo maravilhoso, né? Este daqui é um trabalho do Dr. Hiromi Shinyo, né? Ele que foi o criador do sistema de colonoscopia via vídeo, é escritor de vários livros, é professor, né? E no Japão ele trata de pacientes com câncer e algumas outras patologias somente com água alcalina. Agora aqui, nós vamos estar vendo aqui como que a água alcalina age no nosso corpo. Fazer esse teste, aí a gente vai ficar com o braço bem forte. Quando eu apertar o braço, você não precisa baixar o braço, nem fazer assim. Você vai fazer cair e no chão. Só isso. Tá? Tá aqui, eu vou tentar desequilibrar você. Você vai continuar. Quatro, esticar o braço. Pronto, ele está aqui, eu vou apertar aqui com o dedo. Vamos de novo. Com o dedo, né? Está equilibrado, vou tentar desequilibrar ele. Tá? Bem, você vê que desequilibra fácil. Agora se eu pego, por exemplo, e a água nem passou pelo magnetizador ainda. Tá? Vamos pegar aqui. Lembra que eu falei que a água com 30 segundos hidrata nossa célula? Porque ela vai equilibrar. Isso aí também vale tanto com a água como a gente tem as pulseiras magnéticas. Tá? Então, os produtos que nós temos. Essa pulseira aqui, por exemplo, é uma Smart. Ela consegue medir a pressão arterial, quanto tempo eu caminhei, quanto tempo eu dormi, fiquei no sono profundo. Gostosa, boa, né? Não tem cheiro, não tem nada, né? Então vamos fazer de novo agora? Faz lá mesmo teste, eu vou forçar aqui novamente. Equilibrou? Vou ficar aqui, vou empurrar. Ficou mais firme ou não? Na hora. Com 30 segundos vai de novo. Pega com 2 mãos, com o braço mesmo, com a mão. Aperta, ele não cai. Boa? Você viu como que é maravilhoso, né? Realmente é muito rápido. E aqui, nesse quadro aqui, eu quero estar mostrando para vocês que se você tiver a usina da saúde, o purificador saúde e vida, você vai estar tendo uma fonte de água,
uma fonte de vida, de saúde e vida em sua casa. Uma fonte de água com características medicinais na sua casa, na sua cozinha, que você vai usar para uma família mais saudável. Você também vai poder usar para que seus animais também venham estar mais saudáveis. Eu, em casa aqui, nós temos 2 gatos, né, que depois que nós começamos a usar água alcalina, nós damos para eles também. E hoje a gente vê uma grande diferença no xixi do gato, que o xixi do gato geralmente o cheiro dele é muito forte, o cocô também é muito forte, né? E depois que começa com o tempo que eles começaram a tomar água alcalina, o xixi não ficou mais com aquele cheiro tão forte, o cocô também não ficou com o cheiro tão forte. E aqui também nós vemos aqui que nós falamos aqui já, né, dos agrotóxicos, né, que cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano, né? Então você, com uma usina da saúde na sua casa, você vai poder pegar os seus alimentos, né, lavar, deixar de molho, para quê? Para que os agrotóxicos sejam tirados, os agrotóxicos. Nós vemos aqui o feijão, nós vemos aqui o tomate, nós vemos aqui o próprio arroz, né? E todas as verduras também, tudo que tem agrotóxico, nós fazemos esse processo, ele vai estar retirando o agrotóxico, né? E depois podemos cozinhar os nossos alimentos com uma água saudável. E aquele que tem o costume de comprar água mineral, ele vai poder gerar mais economia e mais saúde. Nós vemos que a água mineral, além dela nós pagarmos um preço muito alto, no fim das contas nós estamos ingerindo uma água sem uma qualidade e bastante até prejudicial para a nossa saúde. Vida, né? Transformando águas e mudando vidas. Se você assistiu esse vídeo hoje pela primeira vez, ou já por mais vezes, se você gostou, se você tem alguma dúvida ainda, precisa de mais informações, procura a pessoa a quem te passou esse vídeo, que ela vai poder tirar todas essas dúvidas. Ou também, se você quiser, também aqui tem o site da empresa, você também pode estar visitando o site da empresa, né? Se você gostou, e se você conhece pessoas que também precisam desses benefícios, precisa de ter essa qualidade dentro de sua casa, então compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, com aqueles que precisam, né? E que vocês também possam ter esses benefícios dentro da sua casa, né? Saúde e vida, transformando águas e mudando vidas. Sejam bem-vindos. Agradeço pela paciência, agradeço, e que o Senhor Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Obrigado.